E a gente tem então amanhã esse lançamento das 3 novos cultivares da Embrapa em parceria aí com a Fundação Meridional. Isso mesmo, Caio. Então a gente aproveita para convidar os agricultores para que venham aqui no show rural, que visite o nosso estande, onde a gente vai estar apresentando nos plots 3 cultivares de soja. São 3 cultivares de soja transgênica. O lançamento será amanhã, às 11 horas da manhã. Divânia, qual que é o diferencial dessas 3 cultivares? O que elas têm aí de diferente para o sojicultor? Então, as 3 cultivares, elas são transgênicas, né? O diferencial de uma delas, a gente tem a BRS 1010, que é uma soja intacta, né? O que é uma soja intacta? É uma soja que junta 2 genes, que tem um gene de resistência ao glifosato, né, que confere resistência ou tolerância ao controle das principais ervas daninhas e também confere tolerância às principais lagartas que atacam a soja. Então, é o que a gente chama de soja intacta ou soja IPRO. Tá? Depois a gente tem a BRS 388, que é um material que tem uma ampla adaptabilidade, né? E é um material que pode ser cultivado em grande parte do país. E o nosso grande destaque é a BRS 399RR, que é uma cultivar que tem resistência aos principais nematóides que atacam a cultura da soja, Caio. Então a gente convida os agricultores para ver de perto, ver em loco, né, o comportamento desses 3 materiais. Divânia, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista. Você disse que essas variedades especificamente elas têm essa resistência ao glifosato, mas a Embrapa também tem a soja que é a comum, a convencional, né? Isso. Então a gente também na feira tem a BRS 284, é uma soja campeã de produtividade, é uma soja convencional. Então a Embrapa tem na sua missão gerar tecnologias para o setor produtivo. Então hoje nós somos uma das poucas empresas que ainda continuamos o nosso programa de melhoramento com soja convencional e isso é salutar, dá mais opção ao agricultor. Então a gente tem soja convencional, é aquela que não é tolerante ao glifosato, né? A gente tem a soja RR com tolerância ao glifosato e a gente tem a soja intacta que confere tanto resistência ao glifosato como também resistência às principais lagartas que atacam a soja, Caio. Uma das coisas principais também que o sojicultor ele sempre fica atento em relação ao ciclo da soja. O que a gente tem para essas 3 que serão lançadas? Isso, então a 1010, BRS 1010 e Pro e a BRS 399RR são 2 cultivares de ciclo bem precoce, né? É o que a gente chama de grupo de maturidade ali entre 6.0, né? E a outra tem grupo de maturidade 6.1. Isso dá em média de 118 a 120 dias de ciclo, né? Já a 388 é um material de ciclo um pouquinho mais tardio, né? Isso dá 1 semana, 10 dias de diferença. E por que o agricultor gosta dessa soja mais precoce, né? São basicamente 2 motivos, Caio. Um é para facilitar o manejo do milho safrinha, porque ele consegue plantar o milho safrinha na melhor época e corre menos risco climático na cultura do milho. E um outro foco é para evitar, né, o ataque de ferrugem que ocorre muito intensamente no final do ciclo da soja. Então, essa questão do favorecimento da semeadura do milho, então, é extremamente importante para o produtor, né? Isso, a gente sabe que a partir de meados de fevereiro a março, quando você planta o milho, o risco climático, o risco de geada é muito grande. Então, por isso que a cada ano o produtor tenta antecipar a cultura da soja, plantando a soja ali final de setembro, né, seguindo sempre o vazio sanitário, né, mas final de setembro até meados de outubro, porque isso facilita, isso vai fazer com que meados de janeiro até final de janeiro ele consiga colher a soja e tem condições ideais para a implantação da lavoura do milho safrinha. Aproveitar a sua presença aqui, Divânia, para a gente falar um pouquinho em relação aos nematóides, né? É extremamente importante a prevenção. Vocês trabalham para auxiliar o produtor nessa prevenção, nesse combate, né? E como é que fica em relação à produtividade? Isso depende muito da região ou tipo de nematóide. Como é que funciona essa parte? Então assim, Kai, quando a gente fala de nematóide, é uma coisa que o agricultor ainda está pouco familiarizado. Né? Ele sempre fala, eu tenho nematóide na minha lavoura. E a gente pergunta, qual é o tipo de nematóide? E ele só diz, é aquele que dá galha. Mas entre os nematóides de galha, a gente tem 2 espécies, né? O Meloidós
Meloidoide incógnita e o Meloidoide javanica. Então, além dos nematóides de cisto, o pratilênculos, o rotilênculos, então é muito importante que o agricultor saiba qual é o tipo de nematóide que ele tem na lavoura e com base no tipo de nematóide, ele vai saber optar pela melhor cultivar. No caso da 399 especificamente, a gente sempre fala que o diferencial desse material, dessa cultivar, né, é que ela tem uma ampla gama de tolerância a nematóide. Então ele pega tanto os nematóides de galha, como nematóide de cisto, como rotilênculos e pratilênculos. E isso deixa o agricultor mais confortável, né? Mas a gente sempre fala que para o controle de nematóides, são estratégias associadas. Então, a cultivar é uma excelente alternativa, mas o agricultor tem que pensar sempre em fazer um bom manejo do solo, com rotação de cultura, seguir o sistema de plantio direto, Caio. Vamos reforçar então esse convite, o lançamento amanhã então dessas novas 3 cultivares pela Embrapa, que está presente, sempre forte aqui na Show Rural Copavel, trazendo muitas novidades. Isso mesmo, Caio. Então a gente convida os agricultores para vir aqui com a gente no Show Rural Copavel e não esqueçam, passem no estande da Embrapa, porque além do lançamento, a gente também tem várias outras tecnologias que estão expostas dentro da casa da Embrapa. Inclusive, só para a gente ressaltar, não vamos entrar nesse assunto agora, a gente pode trazer isso uma outra oportunidade mais tarde. Durante a semana a gente tem muito espaço ainda, né, Divânia? Mas muita coisa para a integração lavoura-pecuária também, que é importante para os produtores rurais que estão começando a aderir a essa tecnologia. Isso mesmo. Então, os colegas da integração lavoura-pecuária estão lá e fica à disposição dos agricultores para discutir qual a melhor estratégia para um determinado capim, para fazer a integração lavoura-pecuária, qual que é a melhor fase de engorda do gado, qual que é a melhor época de pastejo dessas gramíneas. Então, a gente está lá à disposição e será um prazer receber vocês. Muito obrigado pela sua participação, Divânia, aqui com a gente no SBA. Então são essas as informações do momento para vocês que estão acompanhando o Agricultura BR.